Eu estava falando sobre o tópico número 2, dinâmica de misturas, né? E aí, então, eu estava falando, vamos supor uma mistura de gases ideais A mais B, numa dada temperatura e pressão. Lá da termodinâmica, da segunda lei, vocês viram essa equação aqui, ó, que em algum ponto vocês já deduziram. Ou seja, que a energia livre de Gibbs parcial molar, ela é a energia livre de Gibbs molar no estado padrão, mais RT ln de P sobre P padrão. Isso que vocês deduziram lá na físico-química A. Então, vamos aplicar essa equação aqui para uma mistura de gases A mais B. Então, olha só, eu vou escrever aqui a energia livre de Gibbs parcial molar, é o GMA padrão, mais RT ln de P sobre P padrão, e a energia livre de Gibbs parcial molar de B, da mesma forma, é a energia livre parcial molar de B padrão, mais RT ln de P sobre P padrão. Só lembrando que essa definição aqui vocês viram lá em QI A15, tá? Só que GM é potencial químico. Então, eu vou só expressar essas equações 18 e 19, substituindo GM por potencial químico. Então, potencial químico de A é igual ao potencial químico de A padrão, mais RT ln de P sobre P padrão. E da mesma forma, o potencial químico de B é igual ao potencial químico padrão de B, mais RT ln de P sobre P padrão. Bom, se eu considerar, então, que a pressão aí era igual a pressão P, desculpa, ela é dada em bar, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Potencial químico de A é igual ao potencial químico de A padrão, mais RT ln de P. Porque a pressão padrão, ela é um bar, né? Então, 10 dividido por 1, 10. 100 dividido por 1, 10. Então, eu não preciso ficar expressando esse P padrão aqui. Da mesma forma, o potencial químico de B, então, ele vai ser igual ao potencial químico de B padrão, mais RT ln de P. Tá? Só considerando que a pressão P é dada em bar e que a pressão padrão é um bar. Vou puxar. A gente viu essa equação aqui já, né, que a energia livre de Gibbs é igual a potencial químico de A, Na, mais potencial químico de B, NB. Então, se eu reescrever essa equação aqui com base nessas definições de 22 e 23, eu vou chegar ao seguinte, ó. Então, GI, ou seja, né, energia livre parcial, é Na vezes potencial químico de A. O que é potencial químico de A de acordo com a equação 22? Potencial químico padrão de A mais RT ln de P, mais NB, vezes o potencial químico de B. O que é o potencial químico de B? Potencial químico de B padrão mais RT ln de P. Ou seja, eu só substituí as equações 22 e 23 nessa equação 24 para chegar, então, nesse G. E aqui eu chamei, olha só, de GI. Vamos imaginar, então, que essa é a energia livre inicial, então. Ou seja, antes da mistura. Então, inicialmente, eu tenho a A e B, gases, separados, por exemplo, por um componente. E a energia livre inicial, então, desses dois gases, ela é dada por essa equação 25. Aí eu vou e abro esse compartimento que separa os dois gases. Eles se misturam completamente. Como é que eu faço, então, para calcular o GF, ou seja, a energia livre de Gibbs final dessa mistura? Vou puxar a lousa um pouquinho mais para baixo. Bom, essa energia livre final, então, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser Na, potencial químico padrão de A, mais RT ln de PA, mais NB, potencial químico padrão de B, mais RT ln de PB. Por que, professor? Antes era tudo P, agora é PA e PB. Porque, olha só, a gente sabe lá da termodinâmica também que quando a gente mistura dois gases ideais, na mistura, cada gás vai ter a sua pressão parcial. Né? Então, P vai ser igual a PA mais PB. Vocês viram isso aqui lá da lei de Dalton, né? Lá na mistura de gases que vocês estudaram lá
primeira e a segunda lei da termodinâmica. Então, quando os dois gases se misturam, eu tenho uma pressão parcial para cada gás. Qual que é a pressão parcial do gás A? PA. Qual que é a pressão parcial do gás B? PB. Tá bom? E isso aqui está expresso, então, nesse GF, ou seja, a energia livre de Gibbs após a mistura. E como é que eu faço, então, professor, para calcular, olha só, a energia livre de Gibbs, a variação, estado final menos inicial, o ΔG dessa mistura? Bom, ΔG é o G final menos o G inicial. O que é o G final? É tudo isso aqui que a gente acabou de deduzir na equação 23, menos o G inicial. O G inicial é a equação 25. Então, eu vou reescrever aqui, olha só. Na, potencial químico padrão de A, mais RT, Ln de P, mais NB, potencial químico padrão de B, mais... Eu estava falando sobre o tópico número 2, termodinâmica de misturas. Né? E aí, então, eu estava falando, vamos supor uma mistura de gases ideais A mais B, numa dada temperatura e pressão. Lá da termodinâmica, da segunda lei, vocês viram essa equação aqui, ó, que está em algum ponto, vocês a deduziram. Ou seja, que a energia livre de Gibbs parcial molar, ela é a energia livre de Gibbs molar no estado padrão, mais RT Ln de P sobre P padrão. Isso aqui vocês deduziram lá na físico-química A. Então, vamos aplicar essa equação aqui para uma mistura de gases A mais B. Então, olha só, eu vou escrever que a energia livre de Gibbs parcial molar é o GMA padrão mais RT Ln de P sobre P padrão. E a energia livre de Gibbs parcial molar de B, da mesma forma, é a energia livre parcial molar de B padrão mais RT Ln de P sobre P padrão. Só lembrando que essa definição aqui vocês viram lá em QI A15, tá? Só que Gm é potencial químico. Então, eu vou só expressar essas equações 18 e 19, substituindo Gm por potencial químico. Então, potencial químico de A é igual ao potencial químico de A padrão, mais RT Ln de P sobre P padrão. E da mesma forma, o potencial químico de B é igual ao potencial químico padrão de B, mais RT Ln de P sobre P padrão. Bom, se eu considerar, então, que a pressão aí era igual a pressão P, desculpa, ela é dada em bar, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Potencial químico de A é igual ao potencial químico de A padrão, mais RT Ln de P. Porque a pressão padrão, ela é um bar, né? Então, 10 dividido por 1, 10. 100 dividido por 1, 10. Então, eu não preciso ficar expressando esse P padrão aqui. Da mesma forma, o potencial químico de B, então, ele vai ser igual ao potencial químico de B padrão, mais RT Ln de P. Tá? Só considerando que a pressão P é dada em bar e que a pressão padrão é um bar. Vou puxar minha lousa um pouquinho mais para baixo. A gente viu essa equação aqui já, né, que a energia livre de Gibbs é igual a potencial químico de A, Na, mais potencial químico de B, Nb. Então, se eu reescrever essa equação aqui com base nessas definições de 22 e 23, eu vou chegar ao seguinte, ó. Então, Gi, ou seja, né, energia livre parcial, é Na vezes potencial químico de A. O que é potencial químico de A de acordo com a equação 22? Potencial químico padrão de A mais RT Ln de P mais Nb vezes o potencial químico de B. O que é o potencial químico de B? Potencial químico de B padrão mais RT Ln de P. Ou seja, eu só substituí as equações 22 e 23 nessa equação 24 para chegar, então, nesse G. E aqui eu chamei, olha só, de GI. Vamos imaginar, então, que essa é a energia livre inicial, então. Ou seja, antes da mistura. Então, inicialmente, eu tenho a A e B, gases, separados, por exemplo, por um componente.
E a energia livre inicial, então, desses dois gases, ela é dada por essa equação 25. Aí eu vou e abro esse compartimento que separa os dois gases. Eles se misturam completamente. Como é que eu faço, então, para calcular o GF, ou seja, a energia livre de Gibbs final dessa mistura?